A imobiliária era um aquário de vidro e aço escovado, plantado no coração pulsante de uma cidade do interior paulista que crescia sobre a terra vermelha. Dentro, o ar-condicionado criava um inverno artificial, um ambiente estéril, onde jovens corretores de ternos impecáveis circulavam como tubarões, farejando comissões milionárias. O cheiro era de café gourmet e ambição, um perfume caro que tentava mascarar a competição predatória que pairava no ar. Pelas janelas panorâmicas, o mundo real se impunha. Um sol forte que castigava o asfalto e levantava uma fina poeira do campo. Um lembrete constante da origem da riqueza que todos ali negociavam com tanta frieza. Era um universo de fachadas, um palco onde o sucesso era medido pelo brilho do relógio no pulso e pela frieza calculada do sorriso. Lucas, sentado em sua baia, sentia o peso daquele cenário como uma segunda pele, uma armadura que ele vestia todo dia, mas que já não o protegia mais do vazio que crescia por dentro. Foi então que o carro parou em frente. Uma Brasília amarela, impecavelmente conservada, brilhando sob o sol como uma relíquia de um tempo mais simples. Dela desceu um senhor de passos lentos, mas firmes. Vestia uma camisa xadrez desbotada pelo uso, calças de brim gastas e um chinelo de couro que parecia moldado aos seus pés. Suas mãos eram grossas, marcadas por décadas de trabalho honesto, e sua pele, curtida pelo sol, contava a história de uma vida inteira ao ar livre. Ao entrar na imobiliária, um silêncio estranho se instalou. Os olhares se desviaram das telas dos computadores para fitá-lo. Primeiro com curiosidade, depois com um desprezo velado. Lucas observou a cena de sua mesa, o coração apertado. Aquele homem, com seus olhos incrivelmente lúcidos e sua postura digna, era um anacronismo naquele ambiente, uma peça que não se encaixava na engrenagem da ganância. O desprezo rapidamente se transformou em ação, ou melhor, em inação. Os corretores mais jovens cochicharam entre si, alguns com sorrisos de escárnio, e voltaram para suas telas, ignorando completamente a presença do recém-chegado. O chefe de Lucas, do outro lado do salão, fez um gesto sutil, mas inequívoco, com a cabeça, um pó não é claro, uma ordem silenciosa para que ele não perdesse seu precioso tempo com aquele tipo de cliente. A frase não precisou ser dita para ecoar na mente de Lucas. Era a regra não escrita daquele lugar: julgar pela capa, medir o valor pelo terno, descartar quem não parecesse prometer um cheque gordo. Naquele instante, porém, algo dentro de Lucas se quebrou. Na figura daquele senhor, ele não viu um cliente inviável, mas o rosto de seu próprio avô, um homem cuja riqueza estava na palavra e na honestidade. Valores que Lucas sentia ter esquecido em algum lugar ao longo do caminho. Aquele foi o ponto de ruptura, um momento que poderia ter passado despercebido para qualquer outra pessoa, mas que para Lucas definiu tudo o que viria a seguir. Ignorando o olhar furioso de seu chefe e os risos abafados dos colegas, ele se levantou. O movimento foi deliberado, um ato de rebeldia silenciosa contra o sistema que o sufocava. Ele caminhou em direção ao Senhor Amadeu e, pela primeira vez em meses, talvez anos, um sorriso genuíno iluminou seu rosto cansado. Não era o sorriso ensaiado do vendedor, mas o acolhimento sincero de um ser humano para outro. É por momentos como esse que revelam o caráter de uma pessoa no meio da indiferença, que histórias assim precisam ser contadas. Se você também sente a força que existe num pequeno gesto de bondade, se inscreva para que possamos continuar compartilhando relatos que nos lembram do que realmente importa. Bom dia, o senhor aceita um café? A voz de Lucas soou calma e firme, cortando a tensão gélida do ambiente. Ele estendeu a mão, não como um corretor farejando um negócio, mas como um neto oferecendo amparo. O senhor Amadeu o olhou, e por um instante,
Seus olhos pareceram atravessar anos de desilusão e ver o rapaz que Lucas um dia fora, antes que os ternos e as metas o engolissem. Aceito sim, meu filho, um café forte, se não for incômodo, respondeu Amadeu, com uma voz rouca que carregava o peso e a melodia da terra. Lucas o conduziu até uma pequena mesa de canto, longe dos olhares julgadores dos colegas, sentindo o olhar furioso de seu chefe queimar em suas costas. Aquele simples ato de servir uma xícara de café era uma pequena revolução. Um grito silencioso de que a humanidade ainda importava naquele templo de vidro e ambição. Enquanto a máquina de café expresso sibilava, a mente de Lucas era um turbilhão. As contas se empilhavam em sua mesa mental. O aluguel atrasado, a parcela do carro, a escola do filho. Cada minuto gasto com aquele senhor era um minuto a menos na busca pela comissão que poderia salvar seu mês. Talvez seu emprego. A voz do cinismo, afiada pela necessidade, sussurrava em seu ouvido que ele estava sendo um tolo, que a bondade não pagava boletos. Ele olhou para suas próprias mãos, lisas e pálidas em comparação com as de Amadeu, e sentiu uma pontada de vergonha. Vendia o sonho de uma vida conectada à natureza para clientes que jamais poriam os pés na lama, enquanto ele mesmo havia se desconectado de suas próprias raízes, esquecendo os ensinamentos de seu avô sobre honra e palavra. Eu não procuro muito, sabe? Começou Amadeu, soprando a fumaça que subia do café. Só um lugar que tenha o cheiro da chuva chegando. Minha falecida esposa, a Elsa, ela dizia que conseguia sentir o cheiro da felicidade na terra molhada. Tinha que ter uma árvore grande, uma daquelas de copa larga, para a gente sentar embaixo no fim da tarde e só ouvir o mundo ficar quieto. Ele não falou de hectares, de valorização ou de potencial de construção. Falou de saudade, de memória, de um amor tão profundo que parecia ter fincado raízes na própria paisagem que ele descrevia. Lucas apenas ouvia, a xícara parada a meio caminho da boca, sentindo um nó se formar em sua garganta. Aquela não era uma prospecção de cliente, era um testamento de vida sendo compartilhado com ele. Aquelas palavras simples e carregadas de sentimento agiram como uma chave, destrancando um compartimento há muito esquecido na alma de Lucas. Ele se lembrou das tardes na fazenda de seu avô, do cheiro do curral misturado ao do café coado na hora, da sensação da grama molhada sob seus pés descalços. Lembrou-se de como seu avô apertava a mão de um homem para selar um negócio, acreditando que a palavra valia mais que qualquer papel assinado. Tudo aquilo que ele havia arquivado como ingenuidade, como algo que não se aplicava ao mundo moderno e competitivo, agora retornava com uma força avassaladora. Ele percebeu que, na ânsia de vender terras, havia perdido o chão. Na busca pelo sucesso, havia se perdido de si mesmo. O senhor Amadeu, com sua camisa xadrez e sua sabedoria silenciosa, era um espelho que refletia o homem que Lucas temia ter deixado de ser para sempre. O telefone de sua mesa tocou, estridente, quebrando o encanto daquele momento. Era seu chefe. Lucas atendeu, e a voz do outro lado era um chicote de palavras ríspidas e ameaçadoras. O que você pensa que está fazendo? Dispensando um cliente de um condomínio fechado para tomar café com esse pé rapado? Você tem 10 minutos para tirar ele daí e voltar ao trabalho. Ou pode começar a procurar outro emprego. O recado foi claro. A humilhação pública. Seus colegas o observavam com sorrisos de zombaria, confirmando suas apostas de que Lucas finalmente perderia a linha. A pressão era imensa. A escolha parecia óbvia para qualquer um que vivesse sob as regras daquele universo. É por causa de decisões como essa, tomadas sob pressão e contra a maré da ganância, que a gente se conecta com uma história. Se você também acredita na força de um ato de coragem silencioso, inscreva-se no canal,
porque é esse tipo de força que nos inspira a continuar. Com uma calma que ele mesmo não sabia de onde vinha, Lucas desligou o telefone. Ele olhou para seu chefe do outro lado do salão, depois para os colegas e, por fim, para o Sr. Amadeu, que o observava com seus olhos lúcidos, sem dizer uma palavra, como se entendesse perfeitamente a batalha que acabara de ser travada. Naquele instante, Lucas fez uma escolha. Ele não escolheu entre um cliente e outro, ou entre um emprego e o desemprego. Ele escolheu entre a pessoa que era e a pessoa que queria ser. Senhor Amadeu, disse ele, com a voz firme, acho que o café daqui não é dos melhores. O que o senhor acha de irmos procurar essa sua árvore? Eu dirijo. Um sorriso lento e genuíno se abriu no rosto do velho fazendeiro, um sol nascendo em meio às rugas. A Brasília amarela parecia um oásis de autenticidade no estacionamento de carros importados e SUVs blindados. Por dentro, o cheiro não era de couro sintético e aromatizante, mas de poeira de estrada, de vida vivida. O painel era simples, o estofado de napa um pouco gasto pelo tempo, mas tudo funcionava com a precisão de um relógio antigo. Enquanto Lucas manobrava o carro para sair daquele ambiente estéril, ele sentia como se estivesse cruzando uma fronteira, não apenas geográfica, mas existencial. Deixava para trás o mundo das aparências, das metas inatingíveis e da ansiedade constante, e entrava em um território governado por outro tempo, por outros valores. O ronco suave do motor da Brasília era a trilha sonora de sua fuga, uma melodia de liberdade que ele não ouvia há anos. Eles passaram o resto da manhã visitando algumas propriedades que Lucas tinha em sua carteira. Eram sítios bonitos, com casas bem construídas e vistas agradáveis. O tipo de produto que ele venderia facilmente para um executivo de São Paulo em busca de um refúgio de fim de semana. Mas para Amadeu faltava algo. Ele caminhava pela terra, pegava um punhado de solo nas mãos, olhava para o céu e para a posição das árvores. A terra aqui é boa, mas está cansada, dizia em um lugar. A água canta triste nesse riacho, comentava em outro. Lucas começou a entender que a busca de Amadeu não era lógica ou comercial. Era sensorial, espiritual. Ele não estava procurando um imóvel, estava procurando um lugar onde a alma de sua Elsa pudesse finalmente descansar em paz, e a sua própria encontrar algum consolo. Lucas parou de pensar como um corretor. Ele guardou a pasta com as fichas dos imóveis e começou a ouvir de verdade. Não apenas as palavras de Amadeu, mas o que estava por trás delas. A busca deixou de ser um trabalho e se tornou uma missão. Ele sentia uma conexão crescente com aquele homem, uma admiração por sua resiliência e por sua recusa em se deixar abater pela dor ou pelo cinismo do mundo. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas não estava pensando na comissão, no chefe ou nas dívidas. Estava completamente presente, imerso naquela jornada, sentindo o sol em seu rosto e o vento que trazia o cheiro do campo. E foi ali, no silêncio da estrada, que a verdadeira virada aconteceu. Não fora, mas dentro dele. Histórias como essa nos lembram que nunca é tarde para encontrar o caminho de volta para casa, para quem a gente realmente é. Se essa busca faz sentido para você, sua inscrição nos ajuda a levar mais relatos de recomeço para o mundo. Durante o almoço simples em um restaurante de beira de estrada, comendo um virado à paulista que tinha gosto de comida de verdade, Amadeu falou sobre Elsa. Contou como ela adoeceu de repente, uma doença rápida e impiedosa que a levou em poucos meses. Descreveu a solidão avassaladora das noites na fazenda grande onde viviam, o silêncio da casa que antes era preenchida por sua risada. Ele não se lamentava, apenas relatava os fatos com uma tristeza serena, a dor de um homem que havia perdido seu centro, seu norte. Vendia a fazenda grande. Era memória demais para um homem só carregar.
Agora eu só quero um cantinho pequeno, um lugar para plantar umas flores para ela e esperar a minha hora de encontrá-la de novo, confessou ele. E Lucas sentiu o peso daquela confissão como se fosse sua. A tarde trouxe um novo obstáculo. Lucas se lembrou de um sítio pequeno, um pouco afastado, que não estava oficialmente no mercado, mas cujo proprietário, um homem ríspido e desconfiado, havia comentado certa vez que venderia se aparecesse a oferta certa. Ao chegarem lá, o dono os recebeu na varanda com uma expressão azeda. Ele olhou para as roupas simples de Amadeu, para a Brasília amarela estacionada na entrada, e o desprezo era palpável. Perda de tempo. Isso aqui não é para qualquer um. Precisa ter dinheiro, e não é pouco, disse o homem, sem sequer convidá-los a entrar. A mesma humilhação da imobiliária se repetia ali, no meio do campo, provando que a pobreza de espírito não tinha endereço fixo. O mundo parecia determinado a testar a dignidade daquele velho fazendeiro. Lucas sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. A raiva não ajudaria em nada. Em vez disso, ele ativou toda a sua competência profissional, não para enganar ou manipular, mas para proteger. Com uma voz calma e técnica, ele começou a falar sobre o potencial da terra, citando leis de zoneamento, índices de valorização da região e detalhes sobre a qualidade do solo que nem o próprio dono parecia conhecer. Ele desarmou a arrogância do proprietário com conhecimento e profissionalismo, tratando-o com uma formalidade que o obrigou a recuar. Lucas não estava mais defendendo uma venda, estava defendendo a honra do senhor Amadeu. Naquele momento, ele não era mais um vendedor desesperado, mas um guardião, usando as ferramentas do mundo que quase o destruiu para lutar por algo em que realmente acreditava. Ainda sem saber o que esperar, Lucas conduziu a Brasília por uma estrada de terra esquecida, ladeada por cercas velhas e uma vegetação que parecia intocada há anos. Ele conhecia aquele lugar de suas andanças de infância, um pequeno vale escondido que nunca entrara nos mapas da especulação imobiliária. Pararam em uma clareira, e ali, no centro de tudo, erguia-se um jequitibá-rei, uma árvore tão antiga e majestosa que parecia ser a guardiã daquele santuário. A luz do sol se derramava por entre suas folhas, pintando o chão com manchas douradas. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Lucas não sentia mais o peso da profissão, apenas a serenidade de ter, talvez, guiado um homem bom para o lugar onde sua alma finalmente poderia descansar. O senhor Amadeu desceu do carro com uma lentidão reverente, como quem entra em uma igreja. Ele caminhou até o pé da árvore gigante, tocou sua casca rugosa e olhou para cima, para a copa que se estendia como um abraço protetor contra o céu azul. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões não apenas de ar, mas da paz daquele lugar. Seus olhos se fecharam por um instante e um sorriso sutil, o primeiro que Lucas via sem a sombra da saudade, iluminou seu rosto. Ele se virou para Lucas e, com a voz embargada, mas firme, disse apenas duas palavras que selaram o destino de ambos. É aqui. A frase pairou no ar, carregada de um significado que ia muito além de uma simples transação imobiliária. Era a afirmação de um encontro, o fim de uma longa jornada. Lucas sentiu um arrepio. Ele estava prestes a iniciar a conversa difícil sobre como contatar o proprietário e negociar um valor, quando o senhor Amadeu fez um gesto para que ele esperasse. O velho fazendeiro voltou até a Brasília, pegou uma pasta de couro surrada que estava no banco do passageiro e a abriu sobre o capô do carro. Lucas se aproximou, esperando ver um talão de cheques ou algum documento pessoal. O que viu, no entanto, fez seu queixo cair. Dentro da pasta não havia dinheiro, mas dezenas de matrículas de imóveis, papéis amarelados pelo tempo que descreviam vastas extensões de terra. Fazendas produtivas, propriedades que valiam, juntas, uma fortuna inimaginável. O mundo de Lucas parou de girar.
Ele olhou para os papéis, depois para o rosto sereno de Amadeu, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Meu filho, começou Amadeu, com a voz calma de quem revela um segredo há muito guardado. Eu não vim à cidade hoje para comprar terra. Terra, graças a Deus, eu tenho. Eu vim procurar uma coisa muito mais rara. Um homem honesto. Minha Elsa sempre dizia que o valor de um lugar está nas pessoas que cuidam dele. Em todas as outras imobiliárias que entrei, os moços de gravata viram minha roupa, meu carro velho e me descartaram. O dinheiro compra um sítio, mas não compra o caráter de quem o vende. E eu não queria deixar o último refúgio da minha memória nas mãos de gente vazia. Ele olhou nos olhos de Lucas, e a profundidade daquele olhar era um veredito. Você foi o único que viu uma pessoa. Naquele instante, as comportas se romperam. Lucas começou a chorar, não de forma ruidosa, mas com lágrimas quentes e silenciosas que escorriam por seu rosto, lavando meses, talvez anos, de frustração, humilhação e desespero. Não eram lágrimas de alegria pela comissão milionária que certamente viria daquela negociação, que Amadeu insistiu que ele intermediasse com o proprietário. Eram lágrimas de alívio. O alívio de um homem que se sentia perdido e que, em seu único ato de rebeldia contra um sistema podre, encontrou não a ruína, mas a salvação. A validação de seu gesto não veio na forma de dinheiro, mas na confirmação de que os valores que seu avô lhe ensinou, aqueles que ele acreditava estarem extintos, ainda tinham um lugar sagrado no mundo. A comissão que Lucas recebeu pela intermediação da venda daquele pequeno paraíso foi, de fato, substancial. Mas o dinheiro, pela primeira vez em sua vida, não era o prêmio principal. Era apenas a ferramenta, a semente da liberdade que ele usaria para plantar seu próprio futuro. Na semana seguinte, ele redigiu sua carta de demissão com uma caligrafia firme e um coração leve. Não houve discussões ou despedidas amargas. Ele simplesmente deixou para trás o terno caro, o sorriso ensaiado e o aquário de vidro e aço, caminhando para fora sob o sol forte, como um homem que acabara de ser libertado de uma longa sentença. Ele não estava apenas mudando de emprego, estava resgatando sua própria identidade, decidindo que o valor de sua vida não seria mais medido em comissões, mas na qualidade das conexões que ele seria capaz de construir. A imobiliária se chamaria Raízes. A Raízes nasceu em uma pequena casa de esquina, com paredes de tijolo aparente, janelas de madeira e um cheiro constante de café coado e terra molhada vindo dos vasos de plantas. Lucas trocou o terno pela calça jeans e a camisa de algodão. Sua mesa não era de vidro, mas de madeira de demolição, e sobre ela, em vez de gráficos de metas, havia mapas topográficos e livros sobre a história da região. Sua filosofia era simples e revolucionária. Ele não vendia propriedades. Ele conectava pessoas a lugares com alma. Ele passava horas ouvindo as histórias de seus clientes, entendendo seus sonhos e medos, antes mesmo de lhes mostrar um único pedaço de terra. Ele se especializou em ajudar pequenos agricultores a encontrar financiamento, em unir famílias que buscavam uma vida mais simples e em preservar áreas verdes que, nas mãos de outros, seriam loteadas e destruídas. A amizade entre Lucas e Amadeu floresceu, regada por cafés demorados e conversas silenciosas sob a copa do grande Jequitibá. O velho fazendeiro, com o coração mais leve, transformou seu novo sítio em um projeto social. Nos fins de semana, recebia jovens da cidade para ensiná-los sobre agricultura orgânica, sobre o tempo da terra e o respeito aos ciclos da natureza. A história de Lucas, contada em voz baixa nos cafés e armazéns da cidade, começou a inspirar uma mudança sutil. Outros corretores, cansados da pressão e da superficialidade, começaram a questionar seus próprios métodos.
A vitória de Lucas não foi uma vingança ruidosa contra seu antigo chefe, mas um sussurro poderoso que lembrou a muitos que a humanidade ainda era o melhor negócio que se podia fazer. Anos depois, a imobiliária Raízes prosperava em sua simplicidade. Lucas, agora com os cabelos grisalhos e uma serenidade que seus olhos antes desconheciam, servia uma xícara de café para um jovem casal de roupas simples, que falava com entusiasmo sobre o sonho de ter uma pequena horta. Na parede atrás dele, uma foto emoldurada capturava um momento eterno. Ele e o Sr. Amadeu, sorrindo, encostados no tronco do Jequitibá-rei. Aquele gesto de servir o café, o mesmo que um dia fora um ato de rebeldia, era agora a base de sua vida, o símbolo de um recomeço. É por causa de finais como este que provam que a bondade é o melhor investimento, que vale a pena continuar contando. Se você acredita nisso também, sua inscrição nos dá a força para encontrar e compartilhar mais histórias que aquecem a alma.